Olá, tudo bem? Professor José Ricardo aqui em mais um vídeo sobre tabela periódica e hoje vamos entrar nas propriedades periódicas, parte 1 de algumas partes, né? Então vamos lá, o que são essas propriedades periódicas, né? Propriedades periódicas são aquelas que variam com o aumento do número atômico segundo uma variação regular, né? Então aqui a gente observar o raio atômico é uma propriedade periódica, que a gente observa um padrão de repetição aqui, ó. Então começa aqui, ó, caiu, subiu bastante, né? Aí foi caindo, caindo, caindo até um certo ponto, subiu de novo. Aí foi caindo, deu uma subida aqui, né? Aí foi caindo, caiu, aí subiu até o final, aí foi caindo. Aí tem algumas coisas fora, os pontos fora da curva aqui, né? Umas que a gente chama de anomalias, né? Mas existe esse padrão, ó, sobe e vai descendo, sobe e vai descendo. Então, esse é um gráfico característico de uma propriedade periódica. Agora, se eu olhar esse gráfico aqui, ó, da massa atômica, então, aumento da massa atômica em função do número atômico. A gente não vê uma repetição aqui, ele vem numa crescente, né? Então não tem um padrão de repetição. A massa atômica não é uma propriedade periódica, né? Mas o raio atômico, sim, é uma propriedade periódica e é a que a gente vai falar nessa videoaula, tá? Uma coisa interessante é que todas as propriedades periódicas, né? Se trouxer aí uma questão numa prova, trouxer vários gráficos e falar assim, qual desses gráficos aí representa uma propriedade periódica? O que você vai ter que observar? Esse padrão de repetição aqui, ó. Tá? Então vai ter que ter algum padrão de repetição onde você vai conseguir perceber, né, que algo está se repetindo. Então sempre aumenta, depois diminui, ou sempre diminui, depois aumenta, né? Então a maioria das propriedades periódicas tem gráficos nesse estilo aqui do raio atômico, beleza? Mas o que é esse raio atômico, então, essa propriedade periódica? Raio atômico é definido como a metade da distância entre os núcleos de dois átomos vizinhos de um mesmo elemento químico, né? E aí a gente vai ter diferentes condições para se medir esse raio, né? Se a substância, o seu elemento químico é metálico ou não, se ele forma uma substância simples sólida, como os metais, gasosa, como não metais. Então, tem diferenças para medir, né, o raio dependendo do elemento, mas mede-se isso e coloca-se então numa tabela, né? A gente tem tabelas periódicas onde tem essa informação do raio. E o comportamento do raio na tabela a gente pode ter uma previsão também, porque ele é uma propriedade periódica e a tabela periódica nos revela um pouco dessas propriedades, que é a finalidade da gente começar a assistir essa aula aqui sobre isso. Vamos olhar então aqui, ó, a definição em termos de ilustração, né? Então, se isso aqui representasse em dois átomos, a distância, né, entre os dois núcleos seria uma distância d, a metade dessa distância seria o raio. Tá? Então, o raio é a metade da distância entre o núcleo de dois elementos, de dois átomos de um mesmo elemento. Tá? E aí, como eu falei, dependendo do elemento, a gente vai ter diferentes formas de a gente conseguir essa informação. Né? Como que ele varia na tabela periódica? Porque se ele é uma propriedade periódica, ele varia, né, com uma certa regularidade ao longo da tabela periódica. Sempre essas propriedades, o interessante é a gente analisar na família, né, nas colunas, e nos períodos, nas linhas. Tá? Então, como que ele varia dentro da família ou das colunas? Vamos pegar aqui a primeira coluna, mesmo o hidrogênio não fazendo parte dessa família, vamos acrescentar ele aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, primeira linha da tabela, segunda linha até a sétima linha lá, considerando a primeira coluna da tabela. Tá? Se a gente colocar os elementos aqui, ó, com uma representação do tamanho dos átomos, o que a gente percebe? Ó? Que vai aumentando, né? O hidrogênio é menorzinho, o lítio já é um pouco maior, o sódio um pouquinho maior, e vai aumentando até o frâncio aqui sendo o mais o maior, né, entre eles, né? Mais grande fica ruim, né? O maior entre eles. O que a gente observa, né? Aumentou de cima para baixo. Por quê? Porque quando eu venho de cima para baixo na tabela periódica, eu estou aumentando o número de camadas, né? Na primeira linha só tem uma camada. Na segunda linha tem duas camadas, na terceira linha tem três, na sétima linha tem 7. Então é algo meio óbvio, né? Que vai abaixando aqui, vai aumentando o número de camadas, vai ficando maior o átomo, tá? Então assim que ele se comporta na família. Em cima estão os menores, embaixo estão os maiores átomos, tá? E no período, como é que funciona? Então vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Ó, segundo período, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. E aqui as colunas que eles estão. Coluna 1, coluna 2, né? Família 1, 2, família 13, 14 até 18 lá.
Como que seria se a gente pensar, né? Se eles estão no mesmo período, eles não têm o mesmo número de camadas, 2 camadas? Tem. Então por que eles não são todos do mesmo tamanho? Como está aqui nessa parte, né, mais externa deles aqui. Por que eles não são todos do mesmo tamanho? Aí entra o detalhe que traz essa característica de periodicidade para o raio atômico. Vamos observar aqui, ó, coloquei esse 3 aqui em cima, nessa parte, que ele representa o número atômico, tá? Ó, esse aqui não é aquela representação onde o número atômico tem que ficar embaixo. É como se eu estivesse copiando aqui um quadradinho da tabela periódica e nessa tabela periódica o número atômico está nessa posição, tá? Então, o lítio número atômico 3, o berílio 4, observa aqui na animação, diminuiu. Mas por que diminuiu? Qual que é a lógica aqui, ó? O lítio tem 3 prótons e 3 elétrons que estão ali em determinada região correspondente a esses dois períodos. Então eu tenho 3 prótons puxando 3 elétrons que estão mais ou menos numa mesma distância. Quando eu tenho 4 prótons, tudo bem que eu tenho 4 elétrons, mas eles também estão mais ou menos na mesma distância, que é a distância da camada. E aí essa carga positiva maior atrai mais fortemente esses elétrons. Quando eu coloco 5 prótons no núcleo lá do boro, esses elétrons que estão mais ou menos limitados aí pelo segundo período, agora estão sendo atraídos por 5 cargas positivas. Então eles vão chegando mais perto do núcleo. Isso que vai acontecendo em cada um dos exemplos aqui, ó. 6 prótons para puxar os elétrons que estão mais ou menos na mesma região, né? Estariam, ó, aqui no caso do nitrogênio, ó, os elétrons dele estariam nessa parte mais externa aqui, ó. Então eu tenho agora 7 elétrons puxando esses caras. Em comparação com o primeiro, que eram 3 elétrons puxando 3 prótons, né? Puxando os elétrons que estavam ali numa determinada região, agora eu chego no nitrogênio com 7 prótons puxando esses elétrons. Então eles vão se aproximar muito mais do núcleo. E essa é a lógica até o final. 8 prótons, 9 e ali 10 prótons lá no neônio, puxando os elétrons que estão mais ou menos na mesma distância, que é o limite aí da segunda camada, né? Do período 2. Tá? Aqui a gente observa, então, que à medida que a carga nuclear vai aumentando, vai aumentando a atração da carga positiva para as cargas negativas. A carga positiva vai sendo mais forte, atraindo mais os elétrons para perto do núcleo. Por isso o átomo vai diminuindo. Tá? Então a gente observa que o aumento é da direita para a esquerda. Na esquerda estão os átomos maiores. Se a gente pensar que aumenta para cá, por quê? Porque quando eu venho mais para esquerda, tem menos prótons, então a carga nuclear diminui, tem menos prótons para puxar os átomos ficam mais livres, e os elétrons, né, perdão, os elétrons ficam mais livres e conseguem se afastar mais do núcleo. À medida que eu vou indo para a direita, a carga do núcleo aumenta, puxa esses elétrons mais para perto do núcleo, o átomo fica menorzinho. Então, à esquerda estão os átomos maiores, à direita estão os átomos menores, pensando um mesmo período, uma mesma linha da tabela periódica. Tá? Em resumo, então, o que a gente tem, considerando uma tabela periódica aqui genérica? O raio aumenta para baixo e para a esquerda, tá? Então, a gente pensa que o frâncio é o menor elemento que tem, então. Ele está mais para baixo e mais para a esquerda. Essa é um resumo aqui, né, uma forma da gente chegar com facilidade aí a comparação dos elementos. Então, saber que está para a esquerda e para baixo vai facilitar. E os maiores átomos estão para a esquerda e para baixo. Os menores átomos estão, consequentemente, para a direita e para cima. Beleza? Vamos para a próxima, então. Aqui nós temos agora o raio iônico. Então, o raio atômico é considerado o átomo neutro, né? Raio iônico já vai considerar os cátions e os ânions. E aí, será que muda alguma coisa? Muda, tá? Aqui, ó, essa tela é aquela tela onde tinha lá a comparação do raio atômico, né? Então, o hidrogênio, lítio aumentando um pouquinho, sódio aumentando, potássio, até o frâncio está aumentando para baixo aqui, né? Agora, e aí você pode se perguntar, por que não tem o hidrogênio aqui, professor? Porque o hidrogênio não tende a formar cátion, até forma, mas não tende a formar cátion, né? Para a gente exemplificar aqui como é que o raio iônico se comporta, nós vamos pegar o sódio, tá? Então, o sódio está no período 3, né? Terceira linha da tabela periódica, 3 camadas. Se esse for o tamanho aqui do sódio normal, sem perder nenhum elétron,
A gente tem ele na distribuição eletrônica dele, que o número atômico é 11, essa distribuição aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quando a gente tem o íon sódio, que é o cátion sódio Na+, significa que ele perdeu esse 3s1 que está na camada de valência, né? Então, ele vai ficar assim, ó, ao invés de ter o 3s1, esse 3s1 some. E agora o que ele tem? Ó? Antes, né, ele tinha 11 cargas positivas e 11 cargas negativas. Tá? 11 a 11. Quando ele perde uma carga negativa, ele continua com 11 positivos, só que agora ele tem 10 elétrons. Ó, 2, com 2, 4, com 6, 10. Então agora, no íon sódio, eu tenho 11 prótons puxando 10 elétrons. O que vocês acham que vai acontecer? Os elétrons vão conseguir fugir desse núcleo ou eles vão se sentir mais atraídos por esse núcleo? Eles vão se sentir mais atraídos por esse núcleo, porque tem mais carga positiva do que negativa. Então, observa que se a gente fosse, né, comparar aqui o tamanho do átomo neutro é maior do que o seu átomo com carga positiva. E isso se aplica sempre, tá? Sempre o átomo com carga positiva vai ser menor do que o seu átomo neutro. Então, sempre o cátion vai ser menor que o seu átomo neutro. Tá? Sempre menor. No caso do cátion, porque ele perdeu carga negativa, está sobrando positivo, o positivo atrai mais. Tá? Também, né, temos essa característica de diferença entre o neutro e o com carga com os ânions, com aqueles que recebem elétrons, átomos que recebem elétrons. Vamos pegar aqui o enxofre como exemplo. Imagina que esse aqui seja o tamanho do enxofre. Enxofre número atômico 16, a distribuição eletrônica dele seria essa aqui, ó, terminando em 3s2, 3p4. Ele tem a última camada dele com 2, com 4, 6 elétrons. E ele pode receber 2 elétrons e virar o ânion S2-, que a gente chama ele de sulfeto. O sulfeto, ele, ao invés de ter, então, 3s2, 3p4, ele recebe 2 elétrons, esses elétrons entram aqui, ó, no bloco P, e isso aqui vira P6. Então, ele tem 2 elétrons a mais. Imagina, antes tinha 16 prótons puxando 16 elétrons. Agora eu tenho 16 prótons puxando 18 elétrons, porque ele ganhou 2. Vocês acham que esses elétrons vão se sentir mais ou menos atraídos pelo núcleo? Eles vão se sentir menos atraídos pelo núcleo, né? Vai ter pouca carga positiva em relação ao que tinha de comparação com a carga negativa. Está sobrando elétron, então eles vão ter um pouquinho mais de possibilidade de escapar do núcleo e vão ficar um pouquinho mais distantes desse núcleo. Se a gente comparar então ó, o tamanho, né, do íon, do átomo enxofre neutro com o tamanho do seu ânion, do seu íon negativo, o íon negativo é maior. E isso eu posso extrapolar para qualquer elemento. Sempre o ânion vai ser maior que o seu átomo neutro. Então, sempre que tiver um elemento com carga negativa, ele vai ser maior que o correspondente neutro, tá? Porque ele tem mais elétrons, então mais elétrons conseguem fugir melhor do núcleo e se expandem um pouquinho. Se for um cátion, carga positiva, perdeu elétron, sobrou próton, próton puxa os elétrons que sobraram para mais perto do núcleo e, portanto, cátion sempre vai ser menor do que seu átomo neutro correspondente. Fechou? Então, raio atômico, primeira propriedade periódica que a gente trabalha nesse vídeo que termina por aqui. Se você gostou, deixa aí, se possível, o seu comentário na plataforma onde você está assistindo esse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.